Então, vamos passar para a mensagem. Mateus 24, 10 a 13. Vamos continuar falando. Agora são escândalo em massa, né? Aqui o escândalo a gente está vendo como as ofensas, né, que a gente tem ou passou, tá? Então, alguém pode ler essa passagem de Mateus 24, 10 a 13. Eu leio. Ok. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Ok. Essa linguagem aí não fala, mas fala que muitos vão se escandalizar, tá? Então, a gente vê que quando Jesus fala, ele diz que para você perceber o fim dos tempos, né, vai ter esses sinais. Então, os discípulos perguntaram quais sinais seriam esses, né, que vão preceder a vinda de Jesus, né? Então, alguns ficam tentando achar uma data específica da volta de Jesus, né? Mas o mais importante não é a gente saber que dia, que hora, né? Porque Jesus não falou que dia, que hora. Que a gente tinha que perceber pelos sinais dos tempos o que está acontecendo para a gente saber quando que Jesus estava para voltar. Porque somente o Pai sabe, né? Mas a gente vê pelos sinais que pode ser que estamos vivendo os últimos tempos, né? Aqui fala aqui em Mateus que muitos vão se escandalizar, né? Muitos, não é pouco, mas muitos. Quem será que seriam esses que iriam se escandalizar? Seriam só os cristãos ou a sociedade no geral? E aí a gente vê na sequência que ele fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, a palavra grega para esse amor é ágape, né? Então, no Novo Testamento é muito comum duas palavras que se referem ao amor. Uma é o ágape e o outro é o filéu. Filéu é um amor que existe entre os amigos, é um amor afetuoso, mas é um amor condicional. Né? O filéu fala assim: você coça minhas costas e eu coço as suas. Você me trata bem e eu vou fazer a mesma coisa. Então, o ágape já não. O ágape é o amor que Deus derrama no coração dos seus filhos. É o amor que ele dá liberalmente. Né? Não precisa de nenhum desempenho nem retribuição. É um amor que se dá mesmo quando é rejeitado. Sem Deus, a gente não consegue amar assim, dessa forma, né? O nosso amor é um amor egoísta. Mas o amor ágape, quando a gente aprende, ele não depende de nenhuma retribuição, né? Da mesma forma, esse é o amor que Jesus demonstrou quando ele foi pendurado lá na cruz, né? Quando ele perdoou a muitos, tá? E aqui fala que esse amor se esfriou, né? Então, assim, às vezes a gente se esforça para amar as pessoas e tem pessoas que parece que rejeita, né, esse amor e pode nos acabar
nos distratando e talvez a gente fique cansado de demonstrar amor para a pessoa que não retribui, né? Então, se a gente pensar no Senhor Jesus, né? Ele, ele diz que a gente precisa aprender a ter fé no amor de Deus. Vamos ler essa passagem de Gálatas 6, versículos 8 e 9. Quem abrir, pode ler. Bom, eu vou ler. Gálatas 6, de 8 a 9. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tá? Então, a gente precisa aprender isso, que a gente tem que buscar as coisas do Espírito, né? Não as coisas da carne. Às vezes a gente não tem vontade, tem gente que não dá vontade de amar mesmo, né? Então, se a gente for seguir a nossa carne, a gente não vai amar, então a gente vai colher aquilo que é da nossa carne. Se a gente for pela fé, né, no amor de Deus, a gente vai amar a pessoa, mesmo que às vezes é rejeitado, mesmo que a gente muitas vezes possa ser destratado por essa pessoa que a gente está amando, né? Porque Jesus fala que aquele que semeia no Espírito vai colher do Espírito. Não devemos nos cansar de fazer o bem. Tá? Então, essa é uma lei espiritual de que aquilo que a gente semear é o que a gente vai colher. Então, se a gente não semeia o amor, né, esse amor ágape, a gente não vai conseguir colher o resultado desse amor, né? Porque Jesus, ele falou assim, Jesus, ele, na hora da maior necessidade dele, né, os amigos mais próximos de Jesus o abandonaram. Então, percebe? Jesus poderia ficar ofendido, né? Com tantas pessoas que o deixaram. Talvez ele pudesse ficar ofendidíssimo porque Judas o traiu. E ele era aquele que andava junto com Jesus, comia junto com Jesus. Pedro negou Jesus, né? E o resto fugiu para salvar sua própria pele, né? Para salvar sua própria vida. Jesus cuidou de cada um deles por 3 anos, ele amou, ele se dedicou, ele ensinou, ele alimentou. E quando ele morreu na cruz por todos os pecados de todo mundo, ele perdoou a todos, desde os amigos que o abandonaram até o guarda romano que crucificou. Ninguém pediu perdão para Jesus. Ninguém. Mas Deus, né? Mas Jesus liberalmente perdoou. Ele acreditou no amor de Deus. Tá? Então, ele estava semeando o amor para poder colher o amor de muitos, né? Filhos e filhas que iriam vir do reino de Deus. Por causa do seu sacrifício de amor, ele sabia que as pessoas o amariam, né? Mateus 5, 44, 47. A gente tem estudado, né, sobre essas coisas, e Jesus disse isso no Sermão do Monte. O que ele disse? Alguém pode ler? Mateus 5, 44 a 47. Bom, vou ler. 5, 44 e 47. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filho do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus e dá chuvas, tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam.
Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então, Jesus, ele fala, o que adianta você amar só quem você ama, quem te ama, né? Todo mundo faz isso. A gente tem que ser diferente e amar os nossos inimigos. Não é fácil, né? Não é fácil essa palavra do Senhor. E amar aqueles que te traíram. Nossa, esse é mais difícil ainda. Porque amar os nossos amigos também é legal, né? Porque você sabe que está lá por você. Mas você amar um amigo que te traiu, que te magoou, que te feriu, né? Então é muito mais difícil. Mas Jesus fala para a gente fazer isso, que a gente tem que mostrar uma coisa a mais, né? Que é amar como Deus amou, né? Um amor ágape. Se a grande maioria pudesse entender essa verdade, né? A gente iria ver muito mais, vamos dizer assim, iríamos ter muito mais colheitas de amor, né? Muitas vezes as pessoas têm um amor mais egoísta, é aquele que espera algo em troca, né? É aquele que espera algo bom da outra pessoa, então eu vou amar, né? E acaba se decepcionando porque as suas expectativas são muito altas, né? E se a gente tem altas expectativas a respeito das pessoas, elas com certeza irão nos decepcionar, né? E quando a pessoa não atende a nossa expectativa, a gente vai ficar decepcionado. E aí a gente acaba se ofendendo, né, com essas decepções que a gente recebe através do outro. Provérbios 18, 19. Provérbios 18, 19. O que acontece com uma pessoa que acaba se ofendendo com outra pessoa? Provérbios 18, 19. Alguém pode ler? Provérbios 18, 19. É mais fácil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Uhum. Então, as cidades que são fortalecidas, eles têm muros ao seu redor, né? Quando a gente... esses muros protegem para que não hajam invasores e outras pessoas indesejadas, né? Então, quem podia passar só se tivesse passagem livre, né? Que alguém depois de uma sondagem, pudesse ser autorizados para entrar, tá? E os que ameaçavam a segurança da cidade, então eram mantidos lá fora. Quando a gente é ferido, né, a gente também cria esses muros para proteger o nosso coração, para que a gente não seja novamente feridos, né? Então, a gente acaba sendo mais seletivos e a gente deixa de fora, né, qualquer pessoa que possa tentar nos ferir. Eu lembro que quando eu passei por uma decepção, né, vamos dizer assim, com um líder, um pastor, né, e sua esposa, eu pensei assim, puxa vida, não posso confiar em pastores. É a visão que a gente tem, né? Ou se você foi ferido por um amigo muito chegado, a gente acaba se criando muros de defesa para a gente se proteger das nossas feridas, né? E isso com o intuito para a gente poder se sentir seguros, né? E
e poder continuar a vida, vamos dizer assim. Mas criar muros de proteção pode até nos ajudar em alguns momentos para a gente, né, se proteger, vamos dizer assim, né? Mas isso pode também se tornar uma prisão, porque a gente acaba não conseguindo confiar mais nas pessoas, que a gente acaba impedindo de aprofundar nossos relacionamentos por causa do medo de sermos machucados novamente, tá? Então, pessoas que foram ofendidas, pessoas que foram feridas, pessoas que foram traídas, acabam se tornando mais fechados, voltando mais para si mesmo, e acaba se fechando diante dos outros, né? E toda a sua energia é voltado para você se proteger, né? Para que você não tenha mais nenhuma ferida, para você não ser mais novamente ofendido, traído, magoado, né? Então acabam se fechando em si mesmos. O amor que Deus falou que nós devíamos ter é aquele que não busca os seus próprios interesses, né? Mas aqueles que estão feridos acabam buscando somente aquilo que é do seu próprio interesse. Não consegue amar com esse amor que Deus falou que a gente tinha que amar. Aqui eu coloquei assim o exemplo eu já falei na semana passada, né? O exemplo do Mar da Galileia e do Mar Morto. O Mar da Galileia, ele recebe e fornece água liberalmente. Ele possui abundância de vida, alimenta várias espécies diferentes de peixe e de plantas. A água do Mar da Galileia ela é levada através do Rio Jordão até o Mar Morto. Mas o Mar Morto só recebe água e não fornece água para lugar nenhum. Não existe plantas vivas ou peixes nele. As águas vivas do Mar da Galileia se tornam mortas quando se misturam com as águas acumuladas no Mar Morto. A vida não pode se sustentar se for retida. Ela precisa ser dada com liberalidade. Então, um cristão ofendido é alguém que recebe vida, mas por causa do medo não consegue liberar vida. A sua vida se torna estagnada dentro dos seus muros ou da prisão da ofensa, né? Então, vamos ver ali 2 Coríntios 10, 4 a 5. Bom, vou ler. 2 Coríntios 10, de 4 a 5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Uhum. O que acontece? As pessoas que são ofendidas acabam vivendo num mundo fechado, né? E não querem, eles criam essas fortalezas que vamos dizer assim, talvez desculpas que te protegem para acaba tendo um raciocínio para se defender, tá? Então, tipo assim, eu tô magoada porque a pessoa fez isso, e eu tô certa. E aqui, Coríntios, né, Paulo fala muito claro, quando a gente acaba criando essas fortalezas, esses muros de proteção, a gente acaba barrando das pessoas poderem conhecer verdadeiramente a Deus e de estarmos sujeitos, né, daquilo que Deus mandou, que Cristo mandou. E a gente cria, por causa dessas feridas, dessas mágoas, das rejeições, das experiências passadas, a gente acaba olhando todas as coisas através disso,
né? Que é uma forma que o inimigo usa para nos abater, e a gente cai nessa armadilha do Satanás, e a gente fica com raiva das pessoas, a gente fica com raiva, né? Vamos dizer assim, se um pastor te machuca, se um líder te machuca, que é cristão, você vai achar que todos os líderes são assim, né? Se um amigo te trai, você vai achar que todos os amigos podem te trair, né? E acaba tendo dificuldade para crer no próprio Deus, né? Por causa das experiências que você passou. Aí não consegue ver as coisas que Deus coloca na sua palavra e não consegue acreditar nas promessas e naquilo que Deus está dizendo. Vamos ver lá, Números 23, 19. Quem quiser ler, tem que abrir o microfone, tá? Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Uhum. Então, a gente pode confiar em Deus porque o que ele fala, ele cumpre, né? Ele não é como o homem que mente, tá? Então, a gente pode confiar em Deus. Isaías 55, 8 e 9. Vou ler. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Uhum. Deus age de forma diferente, ele pensa de forma diferente, né? Então, a gente pode confiar nele. 1 Coríntios 8, 1 a 3. 1 Coríntios 8, 1 a 3. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Uhum. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você ouve, né, de Deus sobre a sua vida, então você pode ser enchido por este amor e pode amar e perdoar as pessoas que te machucam, que te ofendem, que te traem, que te magoam, porque o conhecimento de Deus nos ajuda a nos arrependermos e fazer com que a gente libere o perdão. Quando a gente não tem esse conhecimento de Deus, o conhecimento que é humano, vamos dizer assim, o conhecimento que é aqui da terra, é um conhecimento que faz você somente encher o coração de orgulho e deixar o coração duro para você perceber a verdade, tá? Então, o que parece que vai ser uma libertação não é, acaba sendo mais uma prisão, porque o seu conhecimento, né, aqui da Terra faz com que a gente arrume desculpas, a gente justifique, né, o fato da gente não querer perdoar fulano nem ciclano, e acaba deixando seu coração endurecido e fechado, né? E não consegue experimentar a verdade de Deus. Então, esse conhecimento sem o amor de Deus nos leva ao engano, ok? Então, Jesus falou para a gente se cuidar, né? Contra os falsos profetas, porque ele fala assim,
vai ser levantado muitos falsos profetas que vão enganar a muitos, em Mateus 24:11, né? Quem são esses que são enganados? Quem são esses muitos que vão ser enganados pelos falsos profetas? É aqueles que se escandalizaram e aqueles que o amor esfriou. Para o amor esfriar é você estar longe de Deus. Para você não perdoar, para você ficar, né, fechado nos seus muros de proteção, são esses que são escandalizados, são os ofendidos, que vão ser enganados pelos falsos profetas, porque o coração está fechado. Olha só, é um perigo, né? E os falsos profetas são aqueles que Mateus 7,15 disse que são lobos disfarçados de ovelhas. São homens que buscam seus próprios interesses, que têm a aparência de cristãos, né? Roupas de ovelhas, mas não possuem a natureza interior, mas possuem a natureza interior de lobos, tá? Os lobos gostam de ficar em volta das ovelhas, pode ser que esteja aí, aqui no nosso meio, e que querem enganar a muitos. Para a gente perceber quem são os falsos profetas, a gente precisa perceber os frutos da sua vida, não pelos seus ensinos e profecias, porque a fala deles é bonita, né? Mas a vida deles não reflete. Os frutos da sua vida é diferente daquilo que eles falam. Por favor, alguém lê 2 Timóteo 3, de 1 a 5 e 4, de 3 a 4. Eu leio de 1 a 5. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Uhum. E 4, capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesma uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Tá? Olha só que terrível. Será que tem alguém assim aqui na nossa igreja? Vão ter forma de piedade, mas vão negar, entretanto, o poder. O que quer dizer isso? Vai ter uma aparência de bonitinho, vai ter uma aparência de parece ser cristão, mas não tem a vida, né? O poder do Espírito, a vida mesmo verdadeira com Cristo. Só tem uma aparência, mas lá dentro está cheio dessas coisas lá, né? Como fala, homens duros, implacáveis, que não vão suportar a sã doutrina, vai querer ouvir só o que é agradável, né? Então, os falsos mestres falam aquilo que esses que estão com o coração cheio de amargura, cheio de feridas. Então, vai ter uma forma de cristianismo, vai ter uma forma de religioso, vai ter uma forma de piedade,
mas não têm essa vida verdadeira. O que seria negar esse poder? É negar o poder que Cristo tem para nos transformarmos, né? De tirar essa forma implacável, rude, duro, de nos transformarmos de pessoas pecadoras naquelas que são justificadas e remidas por Cristo. Aquelas que realmente experimentaram uma vida transformada. Muitos homens e mulheres, Paulo ele profetizou que seriam pessoas que aprendem, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Vamos ler lá, 2 Timóteo 3:7. Quem ainda está aberto em Timóteo? Bom, 2 Timóteo 3:7. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Por quê? Porque não querem ser mudadas. Até têm conhecimento, mas é um conhecimento que elas não deixam ser aplicadas, tá? São pessoas que sabem aquilo que precisa ser feito, como perdoar, né? Mas não perdoam. Olha, a gente pode até pensar, olha, dentro da igreja é impossível acontecer isso. Mas existem bastante pessoas que não estão deixando a palavra transformar a sua vida, né? Que estão com corações duros, não conseguem perdoar por causa das ofensas, não se arrepende desse pecado, continuam se mantendo egoístas, então tem conhecimento, mas não conhece a verdade, porque quem conhece a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente fica, às vezes, alimentando nossas dores, né? E, às vezes, isso leva até a gente a ficar bravo com Deus, com raiva com Deus, né? Por que que aconteceu essas coisas comigo? Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Chega no estágio mais terrível, né? Vamos dizer assim, no coração duro que a gente pode ter quando a gente é machucado, magoado. Sua vida passa a ser, coloquei assim, uma fonte que joga águas amargas, que traz engano e não verdade. Paulo disse que a gente precisa se arrepender e sermos libertos do nosso engano. Gerações de hipócritas que buscam os seus próprios interesses. Você pode participar de muitos seminários, congressos, ler vários livros, você pode meditar na palavra, você pode orar, você pode estudar, mas se você está ofendido e não consegue perdoar e se recusa a se arrepender por esse pecado, você ainda não chegou ao conhecimento da verdade, você continua no engano e tem confundido as pessoas que estão ao seu redor com esse estilo de vida hipócrita. É uma palavra dura, né? Mas é uma verdade. Se a gente não consegue liberar perdão, se a gente não consegue se arrepender do nosso coração estar duro por causa das feridas, então a gente está vivendo uma vida de hipocrisia. Porque é o que acontece, como Jesus falou ali no Mateus 24:10. O escândalo, né? Por causa da ofensa, muitos vão trair
e odiar uns aos outros. O escândalo leva a pessoa à traição, que através da traição a pessoa vai ser levada ao ódio. Pessoas ofendidas constroem esses muros de proteção para se autopreservar-se, para se sentir protegidos e seguros a qualquer preço. E isso faz com que a gente seja capaz de trair. Quando a gente trai, buscamos a nossa própria proteção ou benefício à custa de outra pessoa. Geralmente alguém com quem nos relacionamos. Então, uma traição no reino de Deus acontece quando um crente busca o seu próprio benefício ou proteção à custa de outro crente. Quanto mais próxima a relação, mais grave a traição. Trair alguém é o abandono dessa aliança. 1 João 3,15. Alguém pode ler 1 João 3,15? Qual é essa consequência gravíssima que a traição e o ódio pode trazer? Bom, vou ler. 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Olha só, esse sentimento, né, da gente se proteger e a gente ficar ofendido contra outro irmão, é um ódio, né, contra essa pessoa, é como se a gente estivesse assassinado, né? E quem assassina o outro, quem odeia é um assassino. E quem assassina, né, o outro, não tem a vida eterna. É forte, né? E aí? Vamos perdoar ou vamos continuar odiando o outro? Muitos que estão protegendo a si mesmos, seus direitos, para que não sejam maltratados por outros cristãos, será que fazem parte dessa nova aliança? 1 Coríntios 6, 7. Eu leio. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Olha aqui, Paulo fala. Os cristãos estavam levando outros cristãos a julgamento. Ah, não, mas aqui em nosso meio não tem ninguém que, né, processa o outro. Gente, a gente vê tantas brigas, né, dentro das igrejas. E quando Jesus fala lá em Mateus 5,44, que nós já lemos, né, para nós amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, a gente não consegue fazer isso, né? Eu vou orar para quem eu gosto, vou orar por aqueles que estão junto comigo, não por aqueles que estão contra mim. É difícil. Mas quando a gente obedece essa palavra de Deus, Deus muda nosso coração. Ele faz uma obra nas nossas vidas. Eu participei do Veredas, né? Eles têm outros nomes agora, tem o curso Transformando Corações, é o Veredas nível 2, né? Eu estive participando agora, eu até pensei, vixe, agora vai ser uma boa oportunidade para nós, porque está sendo online, né? Então fica mais fácil de participar, né? E como é bom a gente poder deixar o Espírito Santo fazer uma obra nas nossas vidas, para a gente parar de carregar essas mágoas, essas dores. Filipenses 2:3.
Filipenses 2:3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmos. Uhum. Para que a gente possa amar, né, o outro, perdoar, a gente precisa olhar do jeito que olhar com outros olhos, né? Olhar na perspectiva da outra pessoa, né? Aí a gente pode parar de viver só pela nossa perspectiva, né? Para aqueles que acabam traindo, são aqueles que o amor se esfriou, né? Estão procurando se proteger. Que sentiram-se injustiçados e acabam cometendo injustiça em troca, né? 1 Pedro 2, 21 a 23. Eu leio. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, ele respondeu com insultos. Não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Uhum. Porque a gente faz tudo do contrário, né? Quando a gente recebe uma injustiça, a gente acaba falando mal, falando, fulano fez isso comigo, né? A gente quer fazer nossa própria justiça. E Jesus, você vê, ele não pecou em nenhum momento. Quando foi ultrajado, quando ele foi ameaçado, ele se manteve, né, em silêncio, mas não deixou que aquelas palavras duras que as pessoas estavam dizendo contra ele entrasse no seu coração, né? Ele deixou diante do Senhor. Não é fácil, gente, não é fácil, mas é libertador quando a gente consegue deixar nas mãos do Senhor para que Ele faça a justiça. A gente não, a gente quer uma justiça assim, né? Como que é? Da mesma moeda. Se doeu para mim, que doa 10... Não é nem na mesma moeda, dói 10 vezes mais no outro. Esse é a carne, né? Que muitas vezes quer fazer. A gente precisa entender uma coisa, que a gente precisa confiar em Deus e não na carne. Muitos falam que adoram a Deus, que amam a Deus, que estão seguindo a Deus, mas quem está governando na sua vida é Ele mesmo, é a própria pessoa. E por isso vive essa vida vazia, vive essa vida, sabe, parece que nunca sai daquela tristeza, né, daquela dor, daquelas feridas. Mas cadê o Deus? Né, que é o doador da vida, é aquele que nos guia, nos dirige, nos protege. Então, se a gente deixar que essa ofensa, essa mágoa, essa ferida fique dominando na sua vida, se ele não for tratado, essa ofensa vai levar você à morte. Mas se você resiste e permite que Deus cuide da sua vida, então você vai ter uma vitória. Eu queria que a gente deixasse Deus ministrar no nosso coração. Se não tem nenhuma mágoa no seu coração, então amém, glória a Deus por isso. Mas se você está carregando, né, talvez uma ferida que tem te paralisado,
que tem impedido de você ter uma vida plena. Eu percebi assim, algumas coisas eu tinha conhecimento da ferida, né? Eu até comentei com vocês aquele negócio do meu pai, que me machucou porque era uma cobrança muito grande. Eu achava que eu tinha valor por causa do meu desempenho. Era essa o engano, né, que Satanás colocou através das cobranças que meu próprio pai fazia comigo. Mas eu já tinha percebido, olha só, já tinha conhecimento daquela ferida, o que causou, né, que eu comentei com vocês daquele boletim, né, que eu fiquei muito triste. Mas aí foi a primeira vez que eu resolvi orar, né, no Veredas eu resolvi orar e liberar perdão, porque até então eu não estava, como se diz, eu vivia sendo massacrada por causa das cobranças que as outras pessoas faziam comigo, por causa dessa ferida do passado. Então, tudo bem, Deus foi falando comigo através de várias coisas, através de várias pessoas, mesmo assim, ainda não estava liberta. Mas quando eu fiz essa oração, liberando esse perdão, eu senti assim que mudou, sabe? Meu coração mudou e fiquei leve. Agora olho até com misericórdia para o meu pai, sabe? Falo, tadinho dele. Era o jeito que ele recebeu também do seu pai e era o único jeito que ele sabia como era e ele reproduziu a mesma coisa, né? E às vezes a gente, por causa das nossas feridas, a gente fica reproduzindo o mesmo pecado, né? A mesma ferida. E para a gente quebrar é isso, é a gente parar e liberar perdão. Então, hoje eu percebo que é muito melhor, né? É muito melhor a gente entregar para o Senhor. E o nosso problema é que a gente quer mudar os outros. A gente não consegue nem mudar a si mesmo, vai mudar os outros? O primeiro passo é deixar que Deus mude a nós. E aí, olha, não vai se importar nem se o outro vai ser mudado ou não. Entendeu? O importante é eu ser mudado. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, vamos ter esse tempinho de oração, né? Se você lembrou alguma coisa com essa mensagem, coloca isso para Deus, né? Para a gente poder caminhar sem carregar essas ofensas, né, no nosso coração. Bem, então eu vou dar um tempinho para cada um orar em silêncio, né, no seu canto, aquilo que Deus ministrou no seu coração, e depois eu vou terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, eu agradeço pelo seu amor. E quantas vezes a gente fica achando que nós fomos vítimas, que fomos injustiçados, e por causa dessas feridas que carregamos no nosso coração, acabamos ofendendo e machucando outras pessoas. Senhor, nesta manhã queremos pedir perdão e pedir, ó Deus, que o Senhor nos encha com teu amor. Não deixe que o amor esfrie nas nossas vidas a ponto da gente trair e odiar outras pessoas.
Ó Deus, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram, aqueles que nos traíram, aqueles que nos magoaram, Senhor. Que possamos caminhar livremente, que possamos viver livremente, para que assim a gente possa te adorar verdadeiramente, porque nós estamos sendo transformados por ti. Perdoe, Senhor, quantas vezes queremos guiar a nossa própria vida e acabamos nos fechando nessas fortalezas, nesses muros de proteção que impede também da gente se relacionar verdadeiramente uns com os outros. Ó Deus, quebra mesmo estas barreiras que muitas vezes têm impedido da gente ter uma comunhão plena com o outro, não só aqui na igreja, mas dentro de casa, com nossos familiares, Senhor, que o Senhor quebre essas barreiras que existem, e o Senhor nos ajude a amar, nos ajude a perdoar, nos ajude a compreender verdadeiramente o coração do outro. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trate conosco, que o Senhor nos encha com teu amor, esse amor ágape que não quer nada em troca, que dá liberalmente ao outro. E que assim nós possamos fazer diferença onde estivermos, ó Deus, e possamos ajudar uns aos outros, a entender uns aos outros, ó Pai. Então eu te peço, faz essa obra completa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então eu vou dar a bênção, né, para podermos entrar nos avisos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.